Na data do dia 23 de junho de 1973, a minha mãe, ela mata a minha irmã estrangulada, com 4 anos. A minha irmãzinha de 4 anos, ela mata a minha irmã estrangulada. Coloca a minha irmã na cama de casal, no quarto deles, lá do meu pai e da minha mãe. Coloca a minha irmãzinha na cama de casal, deitada, veste a minha irmã com o vestidinho que a minha irmã mais gostava. Então a minha mãe, ela vai à delegacia e ela denuncia o meu pai como sendo o autor do crime, do óbito da minha irmã, do assassinato da minha irmã. E então, houve todo um aparato policial, né? Conforme a gente vê hoje. Então, fechou a rua, teve todo um aparato policial, polícia técnica científica, e enfim. Só que o delegado na época, inclusive ele está vivo até hoje, o delegado na época, ele resolve deixar a minha mãe detida ali na delegacia, até ele averiguar realmente os fatos. E quando ele averigua tudo, então ele chega à conclusão de que quem havia matado a minha irmã não era o meu pai, e sim a minha mãe. Que aquela denúncia, né, aquela narrativa que a minha mãe havia contado ali, na verdade não era a verdadeira, não era verídica, né? E quem tinha cometido o homicídio era a minha mãe. Então, o meu pai, ele chega em casa, né, vê todo aquele aparato policial, e então ele tem a notícia do fato ocorrido naquele momento. Naquele momento. E então ele arromba ali o isolamento, né? Porque a casa foi toda isolada e tal. Ele rompe ali aquele isolamento, ele entra dentro do quarto e ele se depara com a minha irmãzinha de 4 aninhos, deitada em cima da cama, estrangulada. Meu Deus do céu. E foi notícia no Brasil inteiro, como eu disse anteriormente. Foi um sofrimento descomunal para toda a nossa família. E foi algo que eu tive que carregar. Só que não foi só isso. Teve mais. E então a minha mãe, ela é presa a partir de então. Ela é transferida para o Núcleo de Custódia de Brasília e posteriormente o Presídio Feminino de Brasília. E lá, ela, até a conclusão do inquérito policial e julgamento, ela então, ela fica detida lá e após 9 meses dela detida, então ela comete o suicídio, aos 27 anos de idade. Meu Deus. Meu Deus, nova, não? Também. Totalmente. Iniciando a vida. Iniciando a construção de uma vida. Né? E então, ela comete o suicídio e fica eu e o meu pai, com essa carga tão pesada, com essa história tão difícil de ser digerida, de ser assimilada, né? É porque já é a segunda vez, né? Já teve a primeira vez ó, que o bebê ali morreu por inanição, né? Por ela não alimentar o bebê. E agora essa segunda tragédia, né? Teve a segunda, que foi comigo, que não foi porque houve uma intervenção divina. A segunda e a terceira. A terceira, foram 4 tragédias. A primeira, o meu irmão. A segunda, eu, que fiquei para contar. Deus decidiu me fazer viver para contar. Eu vou deixar você contar essa história, porque depois nós queremos entender tudo isso, né? Vamos continuar a história aí, porque é pesado a história. Mas vamos entender essa questão da sua mãe, hein? Vou deixar você contar. E então, após, né, esse cenário, né, terrível, como eu disse anteriormente, ficou eu e o meu pai.
E após 3 anos que o meu pai havia ficado viúvo, após 3 anos da morte da minha mãe, o meu pai, então, ele casa novamente. E no momento em que houve todo esse processo do meu pai se reerguer, dele olhar para a vida para frente, olhar a vida dentro de uma perspectiva não de passado, mas de tentar refazer. E eu olho e eu vejo Deus também na vida do meu pai. Porque o meu pai também tinha 27 anos. Então, os dois tinham a mesma idade. Para um jovem rapaz de 27 anos. Quantos anos você tem, Luan? 26 anos o Luan tem. Então, para a vida de um jovem rapaz que tinha inúmeros sonhos, principalmente quando se casa. Verdade. Quantos sonhos meu pai tinha? Sim. Né? E acontecer uma sucessão, porque foi uma sucessão de tragédias, cada uma pior do que a outra. Eu não sei como o meu pai não enlouqueceu. Porque quando eu soube de toda a história, eu quase enlouqueci. Eu, Danise, quase enlouqueci. E não foi por uma, nem duas e nem 3 vezes. Foram várias vezes que eu quase enlouqueci. Por quê? Eu cresci sem saber de toda a história. E eu só fui saber de toda a história quando eu tive o mínimo de condição de compreender alguma coisa. Então, na minha infância, eu ouvia palavras soltas no ar. Mas a verdade, eu só fui saber com 12 anos. Eles tentaram blindar você, né? Da dor, né? Sim. De tudo isso. Sim, os meus avós paternos, até mesmo porque para todo mundo era tudo muito difícil. Eles literalmente quiseram enterrar a história junto com a minha mãe, sepultar essa história junto com a minha mãe, com a minha irmã e com meu irmão. E olhar para a vida e seguir para frente. Seguir a vida olhando a vida para frente, não olhando para trás. Pra não causar uma dor pior, né? Para não sofrerem ainda Não mais. sofrer mais. Porque o sofrimento foi tão grande, igual eu estou te falando, que eu não sei como que o meu pai, que não conhecia a Cristo, que não tinha discernimento espiritual algum, que não tinha essa proteção da graça como nós temos, que não tinha esse cuidado celestial que nós temos, que não tinha o Espírito Santo como consolador, deu conta de sobressair a isso tudo sem se perder de si mesmo. E então, após 3 anos que a minha mãe havia falecido, o papai casa novamente. E então, eu volto a morar com ele. E aí eu já tinha, quando ele se casou novamente, eu tinha 5 aninhos. Quando houve o nascimento do meu primeiro irmãozinho, as coisas mudaram. E aquele pai que era atencioso, ele sempre era muito brincalhão, ele amava a criança. Então ele gostava muito de brincar com os sobrinhos, com a gente, com todo mundo, com as criancinhas da nossa família. Então ele era aquele pai alegre, aquele pai brincalhão, mesmo sendo muito ausente, mas quando ele estava presente, ele estava presente. Entende? Uhum. E então, isso tudo mudou. E ele se tornou extremamente agressivo comigo, por conta da forma com que a minha madrasta, ela repassava para ele as informações do dia. Era como se todos os dias ela passasse ali um relatório para ele. Do que tinha acontecido dentro de casa. E ali, aquele relatório não era nada bom. Eu lembro absolutamente de tudo.
Então, cada vez que eu sofria uma agressão, uma violência infantil, de agressão física, e eu estou falando de agressão física em níveis extremamente absurdos, pastor. Você já ouviu falar em salmoura? Você sabe o que é salmoura? Que você pega água com sal, mistura bem, faz tipo uma papinha e coloca no machucado para ele cicatrizar, para ele não infeccionar. Aquele era o meu banho. Da cintura para baixo, eu tomava banho de salmoura. De tão profundos, tão intensos eram os ferimentos por conta dos espancamentos que eu sofria por parte do meu pai. E tudo tinha o quê? Por conta de quê? De relatórios que era passado para ele no final do dia, quando ele chegava morto de cansaço. Só querendo, o que um homem morto de cansaço quer quando ele chega em casa? Tomar um bom banho, ter uma comidinha quentinha e descansar. Sim ou não? Claro que sim. Só que não acontecia isso. A hora que ele chegava, era o quê? As informações. Ele foi achando que você era uma pessoa... tava se rebelando, uma rebelde, uma adolescente. Não, É isso que eu passei a ser, tanto na visão da minha madrasta, eu não tinha que estar ali. Ela queria construir a vida dela junto com meu pai e os filhos dela com ele. Sim. Eu não tinha que ter um terceiro elemento. Eu era o terceiro elemento. Meu Deus, que maldade, não? Né? Misericórdia. E então, o meu pai, os espancamentos que eu sofria, eram espancamentos assim que, se naquela época houvesse com ECA, né? Se houvesse conselho tutelar, se houvesse o ECA. Meu Deus. Meu pai teria perdido a minha guarda. A guarda e ia preso. Exatamente. Né? Exato. Mas olha só, no meio daquilo tudo, tinha dia que eu ia dormir com febre de tantos espancamentos. A minha canção de ninar que eu recebia eram os meus soluços e os meus choros, que eu não sabia nem o porquê que eu estava apanhando daquela forma. Eu não sabia por que eu apanhava. Eu apanhava sem saber por que eu estava apanhando. A ponto de eu evacuar, de eu fazer todas as minhas necessidades fisiológicas na roupa. Uma criança de 5 para 6 anos. Meu Deus. E detalhe, o meu pai era um homem muito alto. Então ela passava essas informações pro seu pai e você não sabia que ela passava. Entendi. Então ela passava as informações da maneira que ela queria. Ela desenhou um cenário. E ela fez ele acreditar naquilo. Né? E eu passei a ser um elemento indesejável dentro daquele lar. Indesejado, completamente indesejado. Chegou o ponto de a vizinhança ter que intervir quando meu pai começava a me bater. Dos vizinhos entrarem e segurarem ele e me tirarem debaixo das mãos dele, da cinta dele. Você está entendendo o que é isso? E chegou o ponto de uma das vizinhas, eu nunca me esqueci dessa vizinha. Eu tinha 5 para 6 anos. Quando ela chegou e ela me viu naquele estado, e a fúria do meu pai, que não parava de me bater, era como se ele ficasse totalmente cego. E ela gritou. Ela entrou na frente. Ela entrou na frente dele, ela gritou e ela falou assim: o senhor vai matar essa criança. O senhor vai matar essa criança. E ela me pegou e me tirou, eu ensanguentada. As marcas, os hematomas, não era roxo quando você machuca e fica, não, era preto. Eu já estava na fase da iniciação escolar. Eu mais faltava do que ia, porque eu não aguentava sentar. Meu Deus. Eu não aguentava sentar na cadeirinha.
Não estou te falando, essa mulher, essa vizinha, é que me dava banho de salmoura, que me dava melhoral infantil, por conta da febre que me dava por conta dos espancamentos. Você sabe o que é isso? Meu E então Deus. ela entra em contato com a minha avó. Nessa época, os meus avós paternos já estavam morando em Goiânia. Essa vizinha entra em contato com os meus avós paternos e ela comunica tudo que estava acontecendo. E ela falou, vocês precisam tirar. Ela falou para minha avó, a senhora precisa tirar a Danise daqui, senão ela vai morrer. Essa menina vai morrer se ela continuar aqui. O que ela está sofrendo, ela não vai conseguir sobreviver a isso. Por fim, a minha avó foi em Brasília, meu pai não deixou, olha o episódio, se repetindo. A minha mãe não deixou a minha irmã ficar com a minha avó, lembra? Lá na fazenda? Uhum. Ok. Meu pai não aceitou eu ir embora com a minha avó, falou, não, ela vai ficar aqui. Só que, ao invés de melhorar, não melhorou. Os episódios aconteciam. Os espancamentos estavam acontecendo praticamente toda semana. Mal eu recuperava de um espancamento, das marcas daquele espancamento, já vinha outro. E então, geralmente a gente sempre ia a Goiânia. Depois que os meus avós paternos mudaram para Goiânia, a gente sempre ia a Goiânia. E então, nós chegamos no final do ano e fomos para Goiânia. Quando chegamos em Goiânia, a minha avó foi me dar banho, porque a minha avó sempre gostava de me dar banho. Quando ela tira a minha roupinha, eu tinha em torno de 6 aninhos já, uns 6 anos e meio por aí, que ela tira a minha roupa e que ela me vê, ela sai de dentro do banheiro já chamando o meu pai e a minha madrasta para dentro do quarto. E a partir daquele dia, ela fala, a Danise não sai daqui mais. Deus levantou os meus avós paternos para serem os guardiões da minha vida, desde lá do início. Meu Deus. O Senhor levantou um casal, um homem e uma mulher, para salvaguardar a minha vida. E a partir daquele dia, eu nunca mais voltei a morar com meu pai. E esse foi mais um testemunho tremendo. Se você gostou e querer assistir esse testemunho completo, é lá no canal do Crente Podcast, irmãos. Uma grande história, um grande testemunho que eu tenho certeza que vai te impactar e edificar a sua vida. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.